Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Fabrício Velic, eu sou doutor em Teologia pela Faculdade Jesuíta de Belo Horizonte e pela Catholique de Leuven, na Bélgica. O intuito deste canal é falar a respeito de temas de teologia para pessoas que têm interesse sobre esta temática, mas que muitas vezes por questões de tempo ou por questões financeiras não têm condições de fazer um curso formal de teologia. Então, caso você se interesse por essa temática, se inscreva no canal e caso você queira ser notificado ou notificada a respeito de novos vídeos, tem um sino aqui embaixo também que você pode clicar nele e você receberá um e-mail a cada nova postagem. Bom, o tema que eu gostaria de trazer aqui para vocês hoje é a questão do contexto no qual um texto bíblico é escrito. Algo que se torna extremamente importante ter essa consciência na hora de se estudar um texto ou na hora de se falar sobre algum texto bíblico e claramente sobre qualquer texto, seja ele bíblico ou não. Por quê? Algo que nós precisamos ter plena consciência é de que nenhuma teologia ela vem do céu, ela cai do céu já pronta e nós simplesmente precisamos falar a respeito dela. Não, toda teologia ela nasce a partir de um contexto social, político, econômico que precisa ser considerado para uma boa compreensão daquilo que o autor do texto queria dizer para a sua época. Isso se mostra extremamente importante para justamente evitar que o texto bíblico seja usado para tentar justificar, como já foi diversas vezes, a gente sabe disso ao longo da história, né? O texto bíblico usado para justificar coisas sobre as quais né, esse texto não fala. Então, seria a mesma coisa de nós pegarmos uma categoria do nosso tempo, por exemplo, uma tara que grande parcela do movimento cristão atual tem, por exemplo, a tara da homossexualidade. E muitas vezes tenta pegar esse tema homossexualidade e transferir esse tema para o texto bíblico, sendo que no texto bíblico o conceito de homossexualidade, aquilo que nós entendemos por isso hoje, não faz o menor sentido. Não havia nem esse tipo de categoria na hora que, por exemplo, Levítico está sendo escrito, ou Romanos está sendo escrito, e tantos outros textos que são usados nessas tentativas. E não somente o tema da homossexualidade, né? Vários outros temas são muitas vezes tomados de hoje e tenta-se levar esses temas para o texto bíblico numa tentativa de justificar muitas vezes posturas conservadoras, fundamentalistas e por aí vai. E infelizmente, né, assim como o tema, né, da homossexualidade, do aborto, das questões de gênero e tantas outras, né, das questões políticas, sociais, que muitas vezes se tenta tomar das categorias de hoje e levar para o texto bíblico, infelizmente isso acontece muito e torna o texto como pretexto para justificar as posições muitas vezes conservadoras e fundamentalistas, esquecendo que o texto não aborda essas questões justamente por não serem questões que a sociedade daquele tempo estava se preocupando com elas. Então, sempre que nós vamos ler um texto bíblico, nós precisamos estar atentos a, talvez, duas coisas primordiais. A primeira é a quem aquele autor está escrevendo. Para quem? Para qual comunidade? Né? Visando o quê? Ou a qual pessoa? Ou a qual grupo ele está escrevendo?
Num segundo momento, precisamos pensar qual é o contexto no qual aquele autor está inserido. E contexto amplo, social, político, econômico, religioso, porque somente assim a gente consegue realmente compreender qual que é a mensagem que aquele autor está querendo transmitir para aquele tempo. E se cremos que ali está, de alguma forma, a mensagem de Deus para a sociedade, então, uma vez tendo consciência do contexto no qual o texto foi escrito, nós podemos, então, pegar a mensagem que está ali e trazer para o nosso contexto e muitas vezes ressignificando, muitas vezes abordando de uma outra perspectiva que é a nossa perspectiva. Tendo esta consciência de que todo texto e toda teologia nasce a partir de uma determinada pergunta de uma sociedade dentro dos seus contextos, ajuda tanto a fazer uma teologia melhor, mais contextualizada, que responda às questões do nosso tempo, como também nos ajuda a evitar e, logicamente, denunciar todas as vezes que o texto bíblico é usado para justificar posturas discriminatórias, posturas conservadoras, fundamentalistas, que geram muito mal à sociedade e aos grupos minoritários. Então, é isso que eu gostaria de falar. Espero que vocês gostem do vídeo e, no mais, fiquem à vontade para se inscrever, comentar e por aí vai. Muito obrigado, até a próxima.